partir de agora você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. É com muita alegria que comunicamos aos nossos amigos telespectadores que nos prestigiam há 12 anos as mudanças que serão implantadas. Em primeiro lugar, os programas serão temáticos, ou seja, um tema para cada programa. Hoje, por exemplo, será sobre doação de órgãos. Novo cenário com moderna iluminação e TV agregada, que permitirá acesso às gravações externas e ao assunto em pauta. Filmagem em Full HD, conferindo qualidade das imagens. O mais importante, além da veiculação pela RTV Canal 10 e NET, através de nosso site www.programasaudehoje.com, o internauta terá acesso aos programas já gravados, inclusive pelo celular. Tudo isso para melhorar a nossa qualidade. Você merece, o nosso patrocinador também. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. Hoje o nosso tema em pauta é doação de órgãos. Nossa proposta é mostrar o quanto isto é importante na busca de salvar vidas que estão em uma fila de espera entre a vida ou morte. Contamos hoje com a participação da doutora Silvia Tintori, médica alergologista, pediatra e ainda sanitarista formada pela Universidade e Fundação ABC. Também a enfermeira Gislaine Duarte, graduada pela Universidade Estadual de Maringá e faz parte da Comissão de Procura de Órgãos e Tecidos. E, finalmente, a doutora Edna Almodin, oftalmologista do Hospital Provisão. É um prazer tê-la conosco hoje no nosso programa. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa. E queremos celebrar este momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni. Doutora Aline Maimoni. Experiência e atualização na área de glaucoma.
Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e vamos agora entrevistar a doutora Silvia a respeito do tema doação de órgãos. Silvia, qual que é a importância de ser um doador de sangue? Bem, ainda não inventaram nenhuma substância que substitua o sangue. Então, os bancos de sangue eles têm que ter um estoque adequado para as urgências, emergências, quando o paciente repentinamente precisa de grande quantidade de sangue, ou para aqueles pacientes que rotineiramente precisam tomar sangue por alguma doença. Então, nossos estoques eles têm que estar adequados para atender a toda a população. Silvia, qualquer pessoa pode doar sangue? Existe, por exemplo, um critério básico, alguma recomendação que seja assim, tem que ser obedecida para que isso seja possível? Existe um protocolo, ele é bastante rigoroso pelo Ministério da Saúde. Então, existem algumas condições que vão permitir doar sangue. De um modo geral, tem que estar gozando de boa saúde, ter de 18 a 68 anos incompletos, sendo que de 16 a 17, hoje o Ministério permite que doe, desde que o responsável o permita e acompanhe esse menor de idade. Nós vamos fazer uma triagem, nessa triagem vamos ver os níveis pressóricos, o pulso, temperatura, a quantidade de hemoglobina, se ele pode doar esse sangue. Depois vai passar por uma triagem, geralmente por médico ou enfermeira, onde nós vamos fazer uma investigação de todas as condições de saúde. Então, existem algumas situações que não vão permitir a doação de sangue. Por exemplo, se ele é um cardiopata, se tem problema de tireoide, ou se ele tem alguma situação de risco, por exemplo, usa drogas, fez recentemente piercing, tatuagem. Então, enfim, são várias situações e os nossos triadores estão bem treinados para definir se o doador vai ser inaptado temporariamente, inaptado definitivamente ou liberado para doação. Na verdade, tem que obedecer esse protocolo mesmo, né? Existe um protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde que todos os bancos de sangue do Brasil têm que utilizar. E esse procedimento, como que ele é feito? Assim, existe alguma contraindicação ou não? A contraindicação são essas situações que eu falei, né, de um modo geral. Então, se ele não tiver bem de saúde, por exemplo, está gripado, tem um problema de já teve hepatite, enfim, é a contraindicação. Se ele um dia não está bem de saúde, ou ele vai fazer algum procedimento mais tarde que exija energia física, né, ele vai ter que esperar um dia ou dois para poder doar. Exemplo, vai dirigir na estrada, vai dirigir um ônibus, onde pode ter algum problema posteriormente. Então, ele vai deixar de doar. O procedimento é muito simples, então faz toda essa triagem, depois é coletado de uma veia periférica, calibrosa, em torno de 450 ml de sangue. Depois essa bolsa vai passar por todo um processamento, né? Nós vamos fazer os exames sorológicos para ver se ele tem alguma doença transmissível e aí assim que vai ser liberada essa bolsa para a utilização. Bom, acho que o importante é que os nossos amigos telespectadores tenham essa informação, no caso, Silvia, como que se alguém, por exemplo, tiver interesse em doar o sangue, qual o caminho a seguir? Comparecer ao Hemocentro Regional de Maringá, que fica lá na Avenida Mandacaru, 1600, ao lado do Hospital Universitário, ou ao nosso ônibus, né, que constantemente faz coleta nas outras cidades ou no centro da cidade. Nós funcionamos de segunda às sextas-feiras, das 7 às 18h30 e aos sábados, das 7 às 12h30, comparecendo com um documento com foto e fazendo o seu cadastro. É bem fácil. Estamos lembrando aos nossos amigos telespectadores que estamos num bate-papo, participando conosco a doutora Silvia, né, a enfermeira Gislaine e a doutora Edna Almodin. Bom, Gislaine, a doação de órgãos pode salvar vidas? Quem pode ser o doador? Sim, a doação de órgãos ela pode salvar vidas de pessoas que possuem insuficiência de algum órgão vital, onde esse órgão ele não funciona de uma forma plena.
e aí com o transplante ele pode realmente voltar a ter uma vida adequada. Ele também pode melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas, como é o caso de pessoas que aguardam por uma córnea, como é o caso de pessoas que aguardam por um rim, fazendo hemodiálise, substituindo provisoriamente esse rim não funcionante. Quem pode ser doador de órgãos? É aquele que em vida conversou sobre esse assunto com a sua família e que não tenha nenhuma contraindicação, contraindicações essas que são todas contidas em portarias, na legislação. E, no caso, existe alguma qualificação importante assim que tem que ser obedecida dentro desse conceito? Por exemplo, a família sempre tem que ser consultada, né? Todas as vezes. A família é a detentora do poder de autorizar ou não a doação de órgãos e tecidos do familiar falecido. Apenas as famílias os familiares em até segundo grau, né, pai, mãe, avós, filhos e netos, irmãos e cônjuges, é que podem autorizar a remoção de órgãos e tecidos para fins de doação. Quer dizer que no caso, por exemplo, que eu tenha a vontade de fazer a doação em vida, no caso, quais são os procedimentos? Eu teria que falar com alguém assim, a respeito, com os familiares, eu tinha que dar uma autorização por escrito. Qual é o procedimento a seguir? Bom, doadores em vida podem doar os órgãos duplos e os órgãos que podem ser retirados apenas um fragmento que não fará falta para o doador. A pessoa tem que ser rígida, tem que estar saudável e ser parente de quem está precisando. Se for um doador não aparentado, por exemplo, um amigo muito querido, um agregado, por exemplo, um genro, ele precisa procurar a justiça e pedir uma ordem judicial para comprovar realmente esse vínculo afetivo, para que possa viabilizar a doação de não aparentados. Mas sim, a doação entre vivos ela é muito comum, apesar de que o Ministério da Saúde enfoca de que não é a forma mais adequada da doação, porque não deixa de ser uma mutilação, não deixa de provocar prejuízo para quem doa, apesar de se verificar todos os critérios de saúde antes, pode ser que lá na frente a pessoa precise de novo ser um receptor, né? Precisa novamente fazer um transplante. Então, hoje nós estamos cada vez mais incentivando a doação pós-morte. É aquele que os órgãos só são retirados após o protocolo de morte encefálica ou os tecidos só são retirados após a parada cardiorrespiratória. Mas no caso, por exemplo, vamos supor que você precisa de um rim, no caso, e haja um parente compatível. Aí você pode submeter a esse transplante. Sim, né? Em vida, é claro. Com certeza. Se o parente tiver em condições clínicas de doar, tiver interesse, for compatível, ele pode sim fazer a doação, toda essa doação intermediada pelo médico assistente e pelo Sistema Nacional de Transplantes. Muito bem. Agora vamos conversar com a doutora Edna Modi e vamos falar sobre óleos, no caso, né? A gente tem o banco de óleos em Maringá e se realiza os transplantes de córnea, né? Gostaria primeiro que você definisse para nós, Edna, o que é córnea, né? E se qualquer pessoa pode doar. Isso é uma pergunta interessante, até porque a família do doador tem muito medo de fazer a doação dos olhos, porque eles acham que a gente vai retirar o olho por inteiro e que o doador vai ficar mutilado. Na realidade, a córnea é só essa área transparente que temos na frente do olho que corresponde à tampinha do nosso relógio, né? Então, a córnea é essa área central transparente. Bom, existem alguns casos, quais são os casos que mais você indica no transplante de córnea? Existe alguma doença que é mais comum? Quer dizer, o transplante de córnea é indicado em qualquer situação que você tenha obstrução à entrada da luz. Mas eu acredito que a causa mais frequente de transplante de córnea hoje em dia é o ceratocone. Também tem os casos, por exemplo, de acidentes, etc., que pode acontecer aquela opacificação na córnea. Um acidente pode causar uma lesão corneana que vai deixar uma cicatriz. Um herpes também pode deixar uma cicatriz corneana. Existem várias situações que podem causar obstrução à entrada da luz que necessitam de transplante. Mas a causa mais frequente ainda é o ceratocone. Quais os tipos de transplantes que são realizados, Edna? Bem, a medicina tem evoluído muito nos últimos anos e hoje nós podemos fazer o transplante penetrante, o lamelar, que pode ser anterior e posterior. Hoje existe uma nova tecnologia, inclusive,
que está sendo realizada inclusive, para dar bons resultados na cirurgia, que antigamente não se fazia, não é? Sim, hoje a gente pode fazer um transplante apenas lamelar anterior, em que você retira só a parte anterior da córnea, preservando o endotélio do paciente, que é a área responsável, às vezes, pela rejeição da córnea do doador. Bom, dentro desse conceito, a tecnologia avançada proporciona resultados surpreendentes, inclusive, não é, Edna? Sim, hoje em dia a cirurgia tanto pode ser manual, como também pode ser efetuada através do laser. Sei. Então, é uma cirurgia que tem a sua garantia hoje e é uma tecnologia de ponta, inclusive na oftalmologia moderna. Sim, eu não diria que uma garantia, porque o resultado final de um transplante depende de uma coisa que a gente ainda não consegue modular, que é a resposta imunológica do paciente. O índice de rejeição nos transplantes oculares são muito pequenos, mas eles ainda existem. Bom, o nosso tempo praticamente terminou. Eu quero agradecer, inclusive, a doutora Silva, presente aqui conosco, a Gislaine, enfermeira Gislaine, e a doutora Edna Moldin, que prestaram esses esclarecimentos sobre esse tema tão importante que é a doação de órgãos. Nos aguarde, já voltaremos. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar esse momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni, doutora Aline Maimoni, experiência e atualização na área de glaucoma. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. E o tema em pauta é doação de órgãos. Bom, vamos continuar o nosso papo com a Edna Moldin, falando sobre transplantes de córnea, né? Referência a banco de olhos, né? A Edna tem uma experiência muito grande nessa área eu gostaria que ela explicasse aos nossos amigos telespectadores
quando é que o paciente tem uma rejeição? Quais são os sintomas que acontecem? O primeiro sintoma é o embaçamento visual, né? A bomba de sódio passa a não funcionar na córnea e ela começa a perder aquele brilho, se torna edemaciada, acinzentada. Alguns pacientes reclamam, inclusive, um pouco de dor, o olho às vezes fica vermelho. Mas o primeiro sinal que mais chama a atenção é o embaçamento e a coloração e a perda do brilho. Então, no caso, por exemplo, do paciente vê embaçado, o olho fica vermelho e tiver dor, ele está com uma rejeição. Sim, ele pode ter outro tipo de complicações, como por exemplo uma infecção, o olho também, fica vermelho, claro, e dolorido e não é rejeição, mas o primeiro sinal é o embaçamento visual e a perda do brilho da córnea. Por exemplo, a medicina moderna tem como contornar a rejeição? Bom, a gente tem medicações como corticoide, tem medicações que agem no sistema imunológico do paciente, mas algumas vezes a medicina ainda falha. Eu me lembro que no meu tempo o índice de rejeição era em torno de 20%. Esse índice melhorou ou ainda continua o mesmo? Melhorou muito, porque os transplantes também mudaram, né? Hoje a gente tem o transplante endotelial, que você muda só o endotélio, você nem provoca astigmatismo no olho do paciente, e temos o lamelar anterior, que você mantém no endotélio, você evita esse tipo de alteração. O paciente tem que ter alguns cuidados assim no pós-operatório ou no pré-operatório? Sim, eu diria que é a cirurgia da oftalmologia mais delicada. Nós suturamos um olho 360 graus quando fazemos um transplante penetrante. Esse fio é um mononylon 10-0, então ele é mais fino do que o nosso fio de cabelo. Então esse paciente tem que ter repouso, não pode pegar peso e durante um determinado tempo é isso que faz o controle do astigmatismo residual. O paciente, por exemplo, depois de operado, em quanto tempo demora para ele recuperar a visão? Ou isso é imediato ou demora algum tempo? Isso vai depender da sutura que é feita no olho, do paciente que é o receptor e da córnea que foi implantada. O que mais modula o astigmatismo é a sutura. Então, normalmente, é impossível que o ponto manual que é dado de um lado seja exatamente igual ao outro. Então, a previsão inicial é que esse paciente tenha de 10 a 12 graus de astigmatismo. A gente tem que aguardar de 3 a 5 meses para iniciar a retirada de pontos. Então, após a retirada de ponto é que a gente vai regulando ou moldando esse astigmatismo. Então, eu diria que o paciente tem uma visão de vulto ou contar dedos inicialmente, e essa visão vai melhorando com o tempo. Em média, com 1 ano, esse paciente estará com a visão final dele. Edna, para complementar o pensamento, no caso dessa doação de órgãos, falando exclusivamente da doação de córnea, né? Você gostaria de acrescentar mais algum aconselhamento aos nossos amigos telespectadores? Eu acho que aí é o apelo geral a toda a população, que a gente tem uma conscientização, que depois que a gente faleceu, o nosso corpo não vai nos produzir mais nada, que a gente possa ter a consciência de ajudar outros que realmente necessitam. Bom, obrigado por enquanto pela sua participação. Eu gostaria de conversar com a doutora Silvia Tintori, e agora o enfoque é medula óssea, né? Eu gostaria que você definisse para os nossos amigos telespectadores o que significa medula óssea. Medula óssea é uma substância líquida que se encontra no interior dos ossos e popularmente conhecido como tutano. E é onde nós produzimos as nossas células sanguíneas. Então, as plaquetas, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Então, é onde se produzem essas células. E não confundir com medula espinhal ou cerebral, que é muito comum essa confusão. Então, se nós produzimos essas células, existem alguns pacientes com doenças na produção dessas células, ou produzem de uma forma anômala, como a leucemia, ou deixam de produzir, como a aplasia de medula. Então, é importante esclarecer que medula óssea, né, não tem nada a ver com a medula espinhal ou cerebral. E qual a importância de ser um doador de medula óssea, Silvia? Então, esses pacientes que necessitam da produção dessas células sanguíneas, né, como o caso da leucemia, muitas vezes a indicação é o transplante de medula óssea, que pode ser de 3 formas: o autotransplante, o transplante entre aparentados, que a chance é de 30% a 40%, ou de não aparentados. Dos não aparentados, essa chance é muito pequena, de 1 para 100 mil até de 1 para 1 milhão, a chance de você encontrar um compatível.
Então nós precisamos de um grande número de doadores para manter um banco de dados, né, desses possíveis doadores em nível mundial. Na verdade não é nem nível mais de Brasil, é em nível mundial, para que a chance dos pacientes que necessitam desse transplante, ela possa ser maior. Bom, o nosso amigo telespectador está pensando, como é que eu posso para ser um doador? Quais são os requisitos básicos para que isso seja possível? Inicialmente, o doador vai fazer apenas um cadastro, então ele é um possível candidato a essa doação. Então ele comparece ao hemocentro, preenche uma ficha, coleta apenas 5 ml de sangue, coleta periférica. Esse sangue vai para o laboratório de imunogenética da UEM, onde vai fazer a tipagem do sistema de histocompatibilidade. Esses dados, eles vão ao banco de dados dos doadores, que chama Redome, fica no INCA, lá no Rio de Janeiro. Esses dados vão ser cruzados com o REREME, que é o banco de dados dos receptores. Se houver a compatibilidade, ele vai ser novamente convocado. Eu volto a frisar que essa chance ela é bem pequena, mas ele vai ser novamente convocado para refazer os exames de histocompatibilidade e ver se realmente ele é compatível. Se ele for compatível, né, ele comparecerá a um centro transplantador. Aqui no Paraná nós temos em Curitiba, que é o maior centro transplantador do Brasil, e em Londrina. Londrina faz só dos aparentados e em Curitiba faz de todos. Chegando lá, ele vai passar por uma triagem médica, porque ele não pode ter nenhum problema de saúde que o impeça de doar. Então, se ele tem uma cardiopatia, alguma doença grave, uma neoplasia, ele provavelmente vai ser excluído da doação. A doação ele é um pequeno procedimento cirúrgico. Então, esse paciente ele vai ser levado ao centro cirúrgico e, sob anestesia, vai se fazer a punção, né, a retirada desse líquido, geralmente do osso do quadril. Existe uma outra técnica que é bastante semelhante à doação de sangue. A escolha da técnica vai depender dessa decisão da equipe. Então, o transplante, na verdade, ele é bastante raro. Então, a gente só faz, o fácil é fazer o cadastro. Então, a gente pede que as pessoas se cadastrem, né? Hoje, o Brasil já tem em torno de 2.800.000 cadastrados e a chance começa a aumentar. Lembrando que um país como o nosso, de alta miscigenação, a chance é mais difícil. Né? Então, por isso que nós convocamos as pessoas a se cadastrarem no hemocentro. Bom, no caso, só para complementar o nosso pensamento aí, se o paciente quiser fazer uma doação, se alguém quiser fazer uma doação, o que poderá ser feito então? Comparecer ao hemocentro no horário das segundas às sextas-feiras, das 7 às 18h30 e aos sábados das 7 às 12h30 e fazer o seu cadastro. Então, para ilustrar a participação da Silvia Tintori, nós temos um depoimento, né, da Ana, que é uma mãe incansável na luta pela sobrevivência do seu filho, João Bombeirinho. Nós temos, inclusive, participado de campanhas, inclusive na Praça Raposo Tavares, por 2 oportunidades. Ela esteve presente, é uma mãe incansável e vale a pena ouvir o seu depoimento. Olha, o João era uma criança sadia, né, meu último filho, e com 1 ano e 11 meses ele teve uma febre na escola, fui buscar ele, isso foi dia 11 de novembro de 2007. Faltando poucos dias para ele fazer 2 anos. A professora falou que ele teve a febre, levei ele para casa, já estava sem febre, de madrugada ele voltou a fazer essa febre. Aí de manhã cedo, dei um antitérmico, a febre deu uma tranquilizada, de manhã ele amanheceu com um caroço, bem assim. Aí corri na casa da minha mãe, né, mais experiente, vó, ela falou que ele estaria com cachumba. Procurei o hospital municipal e lá os exames dele deu muito alterado. Aí já desconfiaram, mandaram para o HU, mas não me falavam o que era. Falavam que ele tinha que tomar um sanguinho. Fui para o HU, lá veio uma equipe, faz exame, e falaram, vou te encaminhar para o HC. Mas eu estava recém-chegada em Maringá, porque eu fiquei 10 anos fora de Maringá. Aí eu falei, mas HC, que hospital que é esse? Quando eu fui, né, não tinha ouvido falar. Aí a hora que eu cheguei lá, eu vi o Hospital do Câncer. Então foi um choque para mim, né? O que eu estaria fazendo ali com meu filho? No outro dia veio a médica, examinou, falou, ia colher, porque realmente ele teria leucemia. A leucemia do João é LLA, leucemia linfóide aguda, a mais comum entre crianças de 2 a 10 anos, e com o primeiro tratamento de quimioterapia. A chance de cura de 70%, né? Então, uma boa chance de cura com a quimioterapia. O João iniciou o tratamento,
com 1 ano e 11 meses, fez todo aquele processo de internamento, cair cabelinhos, injeções, e ao término do tratamento, dia 15 de março de 2010, colhendo a medula novamente para fazer o exame, né, ao término do tratamento, o João curado até então, constatou que o João ainda tinha os blastos, as células do câncer, e teria sido indicado um transplante agora para ele. E foi iniciada a quimio com alta dose de alto risco. Aí ele começou novamente todo aquele processo e estamos aguardando um doador para ele. Fizemos a pesquisa na família e não achou por enquanto ninguém na família. Estamos no banco lá fora, né? Que as pessoas ainda têm muitas falta de informações, né? Você vê até algumas vezes, algumas campanhas sobre doação de órgãos, de sangue na televisão, mas de medula é raramente, a não ser quando você vê um artista, né, que está com problema, você acaba vendo, mas você quase não vê falar sobre transplante, principalmente sobre o transplante de medula óssea, né? As pessoas ainda têm muito medo, elas acham, ainda confundem muito transplante de medula óssea com medula espinhal, né? Então é isso, é mais falta de informação mesmo. Eu me sinto que eu tenho que ser muito forte, que às vezes eu acabo me abatendo, porque não é fácil, né? Já são quase 5 anos nessa luta, mas a esperança a gente não pode perder nunca, e nem a fé, né? Então eu falo para essas mães que têm filho em tratamento, está começando agora, para acreditar sempre e tentar buscar o melhor. Olha, eu quero agradecer sinceramente o depoimento da Ana, mãe do João Bobeirinho. Quantas mães estão na mesma situação? É importante que você tenha essa conscientização e participe dessas campanhas de doação. Eu quero agradecer a participação da Edna Almodin no nosso programa, lembrando que já já retornaremos falando sobre doação de órgãos. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone. Doutora Aline Maimone. Experiência e atualização na área de glaucoma. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380,
Fone 3226-8770. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. E o tema em pauta continua sendo doação de órgãos. É com muito prazer que nós temos agora a presença em nosso estúdio, né, da Vanessa Sanseverino, que é psicóloga clínica, que vai falar também sobre os aspectos psicológicos da doação de órgãos. Bom, voltamos com a enfermeira Gislene. Gislene, você estava falando no primeiro bloco sobre a opção de doar órgãos ainda em vida. Quais os órgãos que a gente pode doar? Bem, a gente pode doar praticamente todos os órgãos. Podemos doar coração, fígado, pâncreas, rins, conjugado rim e pâncreas. Podemos doar também os tecidos, como ossos, pele, válvulas cardíacas e as córneas. É uma opção bem grande, né? Bem vasta. Doação, é vasta, né? Enquanto na morte encefálica, podemos doar os órgãos e os tecidos, após a parada cardiorrespiratória, quando o coração para de bater, nós podemos doar apenas tecidos. No caso de Gislene, como é que eu posso me tornar um doador de órgãos? Conversando com a sua família, né? É a família responsável por autorizar ou não a remoção desses órgãos para fins de transplante. Eu acho que você tocou num ponto, acho que crucial, né? Porque há necessidade que haja uma conscientização das famílias, né? Muitas vezes nós temos possibilidades, né, de ter doações, mas a família é relutante. Veja bem, como é importante ter essa solidariedade, né, com a vida humana, né? Quantas vidas podem ser salvadas com uma doação de órgãos, não é verdade, Gisele? Sim, veja bem, doutor, na verdade, a família, ela tem a opção de aceitar ou não. E a negativa familiar, ela é muito bem-vinda também, porque é uma opção da pessoa em vida, é contrária à doação, isso também é bem-vindo. O que a gente fica muito difícil de entender é quando em vida não se fala sobre o assunto, não se sabe qual era a opção daquele que acabou de falecer. Isso é que é difícil, por isso que a gente instiga a discussão familiar sobre o assunto. Recentemente, o secretário de saúde, o ministro da saúde, ele fechou com o vice-diretor do Facebook para que as pessoas possam colocar lá o status, se é doador de órgãos ou não. Isso não tem nenhuma validade de acordo com a lei, mas instiga a discussão entre os amigos, instiga a discussão entre as famílias, né? Para que as pessoas falem sobre o assunto triste que é a morte, mas inevitável, e que consiga transformar esse momento num momento de benevolência, um momento de doação, se assim for o desejo do doador. Gislene, acontece casos também que o indivíduo doa o órgão em vida, mas a sua vontade não é respeitada pela família. Isso acontece também, né? Na verdade, as famílias elas têm a opção de não doar. O que a gente tem visto pela experiência, né, é que em vida, dizendo que vai doar, que gostaria de doar, a família tende a respeitar essa discussão. Acontece que as famílias, o nosso objetivo é de mostrar transparência no processo. A gente verifica também que quando o processo se torna transparente para a sociedade, a família doa com muito mais tranquilidade, acreditando que aquele processo ele é legal, ele é amparado pela lei, ele é fiscalizado, ele é todo correto, eticamente correto e legalmente correto também.
Bom, você falou em morte encefálica. O que significa morte encefálica? Bem, morte encefálica é uma situação irreversível, onde, por algum motivo geralmente neurológico, geralmente ligado a trauma, né, a um trauma crânioencefálico, ou um AVE, um acidente vascular encefálico, ou um rompimento de aneurisma, uma situação geralmente ligada ao cérebro, ao encéfalo, e que, por algum motivo ou outro, aumentou a pressão intracraniana, a pressão de dentro do cérebro, e parou a circulação cerebral. Parando a circulação cerebral, as células encefálicas, elas começam a morrer. Acontece que, às vezes, o organismo ele não acompanha essa morte. O paciente está morto, as células morreram, as células encefálicas, porém, o coração ele demora um tempinho para entender que aquele cérebro parou de funcionar. E também, dentro de uma UTI, amparado por medicamentos, o coração ainda bate. Essa situação é a situação onde nós podemos intervir, removendo os órgãos para fins de transplante. Aqui em Maringá, por exemplo, quando isso acontece, quais são os órgãos que geralmente são retirados? Aqui em Maringá, nós temos equipe para retirar apenas rins, globo ocular e córneas e coração para válvulas cardíacas, aqui na cidade de Maringá. Porém, quando nós temos um doador na cidade de Maringá, vem uma equipe de fora, geralmente de Curitiba, composta de profissionais habilitados para retirar os demais órgãos que a família vier a doar. A família também tem a opção de doar cada órgão. E quem que pode, por exemplo, assinar um termo de doação de órgãos e tecidos? Apenas os familiares de até 2º grau. Pai e mãe, vô e vó, filhos, netos, cônjuge e irmãos. E qual o critério, no caso, para a distribuição dos órgãos e tecidos? A gente fica naquela preocupação, existe uma fila de espera, é claro, né? Isso tem algum critério de ser obedecido, os casos mais urgentes? Sim. Ou se obedece o critério da fila mesmo? Sim, todos os critérios são amparados pela portaria 2600 de 2009. Essa portaria, ela dita os critérios de distribuição de cada tipo de órgão, de cada tipo de tecido. Por exemplo, o critério de distribuição de córneas é regional. Então, as córneas doadas na nossa região, elas tendem a ficar na nossa região, a não ser que não tenhamos receptores mais nessa região. Aí, exportamos as córneas. É o que nós temos feito hoje. Hoje, a nossa lista de córnea em Maringá está zerada. Quanto aos demais órgãos, são outros critérios. Por exemplo, rins, histocompatibilidade, identidade sanguínea, a distribuição é pelo Estado, coração é outro critério de distribuição, o fígado elege-se as prioridades. Quem entra primeiro nem sempre é o primeiro a receber o fígado. Está em situação mais grave, né? E sim, são feitos cálculos para o adulto MELD, para a criança PELD, são feitos cálculos que comprovam a gravidade. E quem é mais grave, quem precisa mais, recebe primeiro. Bom, agora vamos conversar com a Vanessa Severino, que é psicóloga, e vamos verificar os aspectos psicológicos que envolvem tudo isso aí, né? Vanessa, em sua opinião, por que as pessoas mostram muita resistência quando se fala em doação? Eu acredito que são vários fatores. Existe o fator religioso, o fator do medo, porque as pessoas têm medo de falar sobre a morte. Ainda é um tabu. A falta de informação e principalmente a falta de diálogo em casa. Então é aquela história, se você acredita que você é um doador de órgãos e não fala para ninguém, você não é. É uma coisa que precisa ser conversada em família, você precisa falar para os seus familiares a sua intenção de ser um doador, porque a lei brasileira é clara, a doação só ocorre com a permissão da família. Então a gente tem que lembrar sempre em dialogar em casa, por mais que seja um assunto delicado, que se fale ao respeito. Lembrando sempre que o ato de doar é um ato de amor. Vanessa, no caso, por exemplo, o psicólogo tem um papel preponderante, né? No caso de sensibilizar, inclusive, as famílias, né? Os familiares, né? É um papel fundamental, né? Com certeza. O papel do psicólogo nesse momento é auxiliar não só a família, mas o paciente e também o receptor desse órgão. No caso, o paciente, qual é o auxílio que você faz? Primeiro, um acolhimento. E você precisa fazer com que esse paciente tenha noção clara de todo o processo. Quer dizer, desde a doença que ele tem, a necessidade do transplante, para que ele possa aderir a esse tratamento. Porque eu acredito que muito do sucesso de um transplante é a adesão ao tratamento pelo paciente.
No caso da família, é muito importante também que a família saiba das condições desse paciente, porque às vezes a família, por uma falta de informação, pode ser resistente, entrar naquele pensamento, será que ele realmente precisa de um transplante? Então é fundamental que essa família seja informada até das necessidades que aconteça esse transplante, visando que nesse momento o paciente precisa do quê? Do apoio dessa rede familiar por todo o processo que ele irá passar. E no caso do doador, a mesma coisa. O doador precisa saber de todo o processo que ele fará parte e, principalmente, que doar é um ato voluntário. Vanessa, no caso, por exemplo, vamos supor que o indivíduo faça a doação em vida e que essa doação seja feita, por exemplo, entre familiares, né? É a necessidade de haver um acompanhamento psicológico nesses casos? Com certeza, porque muitas vezes nesse caso existe uma certa animosidade entre a voluntariedade de doar e o apelo emocional da família. Por exemplo, se dois irmãos são pelos exames considerados compatíveis, muitas vezes esse doador fica com medo. Muitas vezes esse doador, pela falta de informação, às vezes pode recuar no processo. Então é muito interessante que exista um acompanhamento psicológico para que essa tomada de decisão não seja por um apelo emocional no sentido de que, você não vai doar para o seu irmão, então você não faz parte da família. Então é muito importante que haja todo um acolhimento dessa família que passará por esse processo. E no caso, assim, qual é o papel, no caso, né, do psicólogo no acompanhamento dos transplantes? O indivíduo faz o transplante e tal, e tem uma sequência, não? Há necessidade de um apoio psicológico? Com certeza. A gente poderia dividir esse apoio psicológico em 3 etapas. No pré-transplante, quando a gente tem que pensar que esse paciente que está numa fila de espera, ele pode estar há uma semana, há um mês. Então, é uma situação, tanto para ele como para a família, de extrema ansiedade. Então, nesse momento, é muito interessante que o psicólogo possa fazer uma estruturação, uma aliança familiar com esse paciente, com a família desse paciente, que o psicólogo possa ver como está sendo o enfrentamento desse paciente mediante a doença, se esse paciente já passou por internações prévias e como foi esse enfrentamento, se foi positivo ou não. É interessante investigar também o histórico de doenças ou de possíveis problemas da família do paciente. É interessante que se apoie muito a relação paciente, família e equipe multiprofissional, porque isso também influi muito nesse momento da espera, nessa pré-cirurgia. Já na segunda etapa, que é o peritransplante, que seria logo após a cirurgia, a gente tem que pensar que esse paciente passou por um processo cirúrgico, então ele tende a se retrair. É um paciente que vai estar passando tanto por um desconforto orgânico, físico, porque ele passou por um processo cirúrgico, como um desconforto emocional, pelo estresse causado pela cirurgia. Então é muito importante que nesse momento esse paciente vai se encontrar regredido por todo o processo, que você ajude esse paciente a sair dessa regressão, que esse paciente se sinta apto a poder, de uma nova forma, retomar essa autonomia. É importante que esse paciente possa ter um espaço para falar a respeito sobre os medos, os temores, os pensamentos que ele vai ter de como será a vida daqui para frente. É importante que você auxilie esse paciente numa reintegração, para que ele realmente possa ter uma readaptação a essa nova fase. E principalmente que ele receba todo o acolhimento em momentos de crise, que é natural que aconteça após um transplante. Vanessa, e com relação aos cuidados psicológicos pós-transplantes? Bom, a gente tem que pensar que no pós-transplante é o momento que se inicia quando esse paciente vai ter alta do hospital. Então é o momento que esse paciente precisa se reintegrar à sua família, à sua rede social, ao seu trabalho. Então é muito importante que ele tenha todo um acompanhamento psicológico para que ele possa fazer essa reintegração e para que o psicólogo possa acompanhar caso exista alguma patologia subsequente ao estresse da cirurgia, para que esse psicólogo possa ter um diagnóstico rápido, para que possa tratar, para que possa auxiliar esse paciente, para que ele não desenvolva uma patologia secundária pelo estresse da cirurgia e do transplante. Muito bem, agora a gente vai ouvir as considerações finais. Vamos começar primeiramente com a doutora Silvia.
Eu queria frisar, né, que os cadastrados na fila de transplante de medula óssea, né, para ser um doador de medula óssea, isso pode demorar muito tempo. Então é importante atualizar seus dados de endereço. Então pode ligar para o Hemocentro no número 3011-9400 ou no e-mail do Redome, que é redome@inca.gov.br/doador. Então isso é muito importante, porque muitas vezes ele vai ser um doador compatível, mas não se consegue localizar. E isso é muito triste para todos nós que trabalhamos na rede. Com certeza. E a enfermeira Gisaine, por favor. Bem, eu queria deixar aqui como mensagem final é que o número de transplantes ele aumentou muito nos últimos anos, porém nós já atingimos essa meta já nesse ano. No estado do Paraná, nós aumentamos também muito o número de transplantes e o número de doação de órgãos. Pela primeira vez, o transplante intervivos de rim foi menor do que o transplante de doador falecido no estado do Paraná. Com as nossas estratégias e ligadas ao Ministério da Saúde de incentivo à doação, nós temos aumentado muito o número de doações. Então, quero deixar um último apelo de que a gente converse sobre esse assunto em casa, para que deixemos com a nossa família a nossa última vontade, para que a família possa decidir naquele momento mais difícil pela melhor decisão, para fazer valer aquilo que escolhemos em vida. No caso, Vanessa, você teria algumas considerações? Eu acredito que, ressaltando o que ela falou, assim, eu acho muito importante. Converse com o seu médico, converse com a sua família, tenha noção de como é feito esse processo, tanto em vida, como no caso, se você quiser deixar o seu desejo de doar em relação a que a família saiba a respeito. Porque eu acho que é fundamental a gente pensar que a gente pode, uma única pessoa, pode estar ajudando mais de 25 pessoas sendo um doador de órgãos. Então, assim, pense a respeito. Eu acho que é fundamental e, na dúvida, procure um acompanhamento psicológico. Muito bem, eu acredito que foi interessante esse bate-papo falando sobre esse tema tão importante que é a doação de órgãos. E a gente quer agradecer aqui a doutora Silvia, a Gisaine, né, a Vanessa, essa participação tão ativa e importante, dando esses subsídios à nossa população. Seja um doador, isso é fundamental. Lembre-se que você estará salvando uma vida. Nós estamos terminando o nosso programa, agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Programa Saúde Hoje, 12 anos de audiência.